Olá, o tema da aula de hoje é modelos teóricos de administração pública. Para o estudo da administração pública, é imprescindível conhecer e compreender a evolução de seus modelos teóricos. E como modelos teóricos da administração pública, nós temos o modelo patrimonialista, em primeiro lugar, o modelo burocrático, em segundo lugar, o modelo gerencialista, em terceiro lugar, e mais recentemente fala-se em um novo modelo teórico de administração pública, ainda em evolução, que seria a governança pública. Para iniciar, é muito importante estipularmos qual é o conceito de administração pública, pois esse conceito pode variar. Para os fins desta aula, a administração pública pode ser entendida tanto num aspecto objetivo, como num aspecto subjetivo. O objeto da administração pública é a função administrativa, que abrange atividades como fomento, o poder de polícia e o serviço público. Nesse caso, a administração pública é uma atividade concreta do Estado, objetivando a realização das necessidades coletivas. Já no aspecto subjetivo, a administração pública pode ser entendida como um conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas ao qual a lei atribui o exercício da função administrativa. Ou seja, a administração pública é uma máquina composta por órgãos e entidades administrativas organizados de forma hierárquica sob a direção de um chefe de Estado. Para iniciarmos, o primeiro modelo teórico da administração pública é conhecido como modelo patrimonialista. O patrimonialismo é um modelo que foi vigente nas sociedades pré-democráticas. De acordo com esse modelo, que é conhecido mais pelos seus aspectos negativos, a administração pública deve atender os interesses do governante e que faz uso, o governante acaba fazendo uso do poder que emana do povo em seu próprio favor. O aparelho do Estado aqui nada mais é do que uma extensão do poder do soberano, não havendo distinção entre res publica e res príncipes, a coisa pública e a coisa do príncipe, a coisa do rei. Ou seja, a coisa pública se confunde com a coisa do governante. Assim, a administração pública deixa de atender à função de defesa da coisa pública e dos interesses da sociedade, conferindo-se mais atenção aos assuntos que privilegiam ou uma pessoa ou a vontade de uma minoria. De todo modo, são características específicas do modelo teórico de administração pública conhecido como modelo patrimonialista, a corrupção e o nepotismo. Tal forma de governar passa a ser contestada e se torna insustentável com o advento do capitalismo e da democracia. Podemos mencionar que, aqui no Brasil, ainda percebe-se algumas características do modelo patrimonialista, embora, como modelo teórico, ele já seja bastante superado. Então, nós temos, por exemplo, algumas decisões do Supremo Tribunal Federal que fazem menção expressa ao modelo patrimonialista. Há exemplo desse recurso extraordinário que procura vedar o nepotismo. Não é? Além disso, nós temos uma súmula vinculante, que é de número 13, do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte: a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Portanto, o nepotismo viola a Constituição Federal. Nesse sentido, ele deve ser banido. E é nesta linha que, inclusive, foi editado recentemente, no ano de 2010, um decreto que proíbe o nepotismo na administração
Pública Federal. Muito bem, o segundo modelo teórico de administração pública é conhecido como modelo burocrático. Este modelo surgiu no final do século XIX e início do século XX. Vale ressaltar que a Revolução Industrial e o surgimento do Estado Liberal contribuíram para uma nova ótica sobre o papel do Estado, dando espaço ao surgimento do modelo burocrático, que é baseado na impessoalidade, no profissionalismo e na racionalidade. Este modelo foi analisado e sintetizado teoricamente por Max Weber, por isso também é conhecido como modelo weberiano de administração pública, ou burocracia weberiana. Max Weber trabalhou esse modelo teórico em alguns livros, sobretudo o livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que é de 1904, e que também teve bases muito bem definidas em 1922, com a publicação do seu livro Economia e Sociedade. O modelo burocrático foi uma resposta, uma reação aos abusos e demais vícios experimentados pela administração pública à época do modelo patrimonialista. Disseminava-se uma ideia de desconfiança prévia dos administradores públicos por parte da sociedade, e esta foi uma reação, portanto, ao modelo patrimonialista, como foi dito. Assim, propôs-se, no modelo burocrático, a instauração do poder proveniente da autoridade racional legal, baseado na razão e na lei, em que se garantisse a efetividade da contenção de abusos no exercício do poder. A administração burocrática se destaca principalmente pela ideia de sua submissão ao direito, à lei, de racionalidade, de ponderação entre meios e fins e de precisão de atuação. A proposta do modelo burocrático é a realização de um controle rígido dos processos a priori, como, por exemplo, aqueles referentes à admissão de pessoal e às contratações a serem realizadas pelo poder público, baseando-se sempre nos princípios da profissionalização, da carreira, da hierarquia, da impessoalidade e do formalismo. Daí falar-se que o modelo burocrático está muito apegado a controles formais. Quanto à profissionalização, que é a primeira característica do modelo burocrático, esta profissionalização opõe-se à ideia ou fenômeno do nepotismo, que caracterizava o modelo patrimonialista. É possível dizer que, de acordo com o modelo burocrático, é atribuído um grande valor ao mérito do funcionário. Fala-se então em meritocracia no serviço público, sendo que os funcionários chegam a um cargo por meio de competição justa. Fala-se hoje em concurso público, e sua ascensão profissional, promoção, se baseia em critérios de experiência, critérios de antiguidade, portanto, e de desempenho, critérios de mérito, portanto. São ainda atributos do profissionalismo, enquanto característica do modelo burocrático, o trabalho remunerado e a divisão racional de tarefas. Ainda, uma característica que diz respeito tanto ao princípio da profissionalização como ao princípio da impessoalidade é a separação das propriedades pública e privada e dos ambientes de vida pessoal e de trabalho do funcionário. Por fim, ainda no que diz respeito ao profissionalismo, é possível dizer que o modelo burocrático acolheu a ideia taylorista de maximizar o rendimento funcional através da separação das funções de planejamento e das funções de execução de tarefas. No que diz respeito à característica impessoalidade, ela significa que os cargos pertencem à organização. Os cargos não pertencem às pessoas que estão ocupando estes cargos. Como consequência, evita-se aqui a apropriação individual do poder, a obtenção de benefícios em função da posição ocupada pelo profissional, que em verdade acabava vinculando muito ao modelo patrimonialista. Quanto à formalidade, que é uma nova característica do modelo
burocrático, a formalidade diz respeito à imposição de deveres e responsabilidades aos servidores públicos, a existência de uma hierarquia administrativa, aos procedimentos administrativos, documentados sempre de forma escrita, a formalização de processos decisórios e das comunicações internas e externas. Esta formalidade tem por finalidade garantir a continuidade do trabalho e também a padronização dos serviços prestados, evitando assim a discricionariedade. Eficiência organizacional e equidade, principalmente entre funcionários e na produção de produtos e serviços padrão, são também características do modelo de administração burocrático. Em síntese, destacam-se, portanto, entre os princípios básicos ou características que norteiam o modelo de administração pública burocrático: a impessoalidade, o formalismo, a profissionalização e ideia de carreira pública em que a promoção ocorre com base na meritocracia, a divisão funcional e hierárquica clara e o mínimo de discricionariedade nas decisões, sempre fundamentadas em regras, em normas. Cabe ressaltar que discricionariedade é uma margem de opção, de liberdade do administrador. O modelo burocrático não visa acabar, aniquilar com a discricionariedade, mas conter a discricionariedade dentro da lei e do direito. É necessário que o gestor público tenha uma margem de liberdade para a sua atuação, mas essa atuação deve ser controlada, deve ter bases legais e controlada, sobretudo, pelo Poder Judiciário. Assim, o modelo burocrático caracteriza-se por uma ideia de administração submissa à lei, que deve ser exercida levando-se em conta elevados padrões de conduta moral. O objetivo aqui desse modelo burocrático é defender o interesse público através de um conceito de integridade com a redução da corrupção e a otimização da democracia. Por exemplo, é possível encontrar no Supremo Tribunal Federal algumas decisões, como a DIN 2987 de Santa Catarina, que faz menção ao modelo burocrático. Aqui, entendeu-se como inconstitucional a contratação temporária de pessoas, com base na excepcionalidade, quando a contratação se der para cargos que já são ocupados por servidores em funções burocráticas ordinárias e permanentes. Portanto, entende-se que o modelo burocrático é uma garantia de boa administração. Muito bem, ainda que as características do modelo burocrático sejam sensivelmente melhores que o modelo patrimonialista, ainda assim nós podemos entender que houve alguns problemas. Fala-se, portanto, em crise do modelo burocrático. Apesar de o modelo burocrático ser funcional para controlar a corrupção, que era o seu principal objetivo, a extrema racionalidade e o excesso de regulamentos do sistema acabaram por ocasionar efeitos negativos, como a lentidão de processos e a redução de eficiência. Fala-se, portanto, em desburocratização. Desburocratizar é reduzir formalismos e formalidades que não sejam essenciais e que tornam a máquina administrativa mais pesada. Nesse sentido, inclusive, o termo burocrático tem um sentido negativo, ou passa a ter um sentido negativo, caracterizado pelo extremo formalismo, acabando por comprometer a eficiência da ação administrativa. As principais críticas à administração burocrática foram formuladas por Merton em 1949. Em uma rápida síntese, as falhas do modelo são a desmotivação dos empregados, a resistência às mudanças, o abuso da senioridade como critério de ascensão profissional e a grande separação entre o cidadão e o funcionalismo público, que acaba por não atender às necessidades e aos anseios dos seus destinatários. A administração pública, porque muito calcada na ideia de formalismo, de controle formal de processos, acaba se afastando demasiadamente da população. Assim,
é possível entender que a racionalidade da administração burocrática não garante necessariamente a eficiência e a eficácia do sistema administrativo, especialmente pela dificuldade de aplicação das regras à prática e pelo excesso de rigidez, que acaba embaraçando, impedindo a adaptação da gestão pública a situações novas. Vale ainda ressaltar que um paradoxo do momento histórico em que se insere a burocracia existe. Com o advento do industrialismo e desenvolvimento do capitalismo, vem a ideia de tecnocracia. E o que é tecnocracia? Tecnocracia pode ser entendida como um governo de especialistas, em prol de quem o cidadão acaba abrindo mão de seu poder. Dessa forma, podemos entender também que a busca por uma administração pública mais apegada à técnica, a fim de atingir eficiência e eficácia, acaba se revelando como um problema. Assim, essa ideia de tecnocracia opõe-se à de democracia, em que o poder deve emanar do povo e não dos técnicos. Muito bem, nesse momento de crise do modelo burocrático, começam a surgir bases para um novo modelo, né? Estamos aqui então na segunda metade do século XX e surge o modelo denominado gerencial ou modelo gerencialista de administração pública. O modelo gerencialista de administração pública, ele surge sobretudo para preencher as lacunas, desafia os problemas que foram gerados pelo modelo anterior, que é o modelo burocrático. Então, o que nós podemos entender? A partir da transposição de técnicas de gestão do setor privado para o setor público, começou-se a imaginar um novo modelo de administração pública, de eficiência, eficácia e também de competitividade. Alguns fatores contribuíram para a criação, para o desenvolvimento de um novo modelo de gestão pública, chamado de modelo gerencialista. E que fatores foram esses? Em primeiro lugar, a globalização da economia, que significou uma nova dinâmica de mercado. Depois nós tivemos a crise do Estado, crise fiscal, sobretudo do estado do bem-estar. E, além disso, cada vez mais houve um distanciamento entre as decisões da administração pública e os interesses dos administrados, dos cidadãos. E isso passou a evidenciar, portanto, a necessidade de se rever, em algum sentido, o modelo burocrático, né? E se propor a estruturação e a gestão da administração pública, agora baseada em valores, como mencionei, de eficiência, eficácia e também de competitividade. Na segunda metade do século XX, então, como resposta à ampliação das funções econômicas e sociais do Estado e também ao desenvolvimento tecnológico e à globalização, foi emergindo um novo modelo de administração pública, portanto, conhecido como modelo gerencial. A expressão em inglês é New Public Management, ou nova gestão pública. Portanto, o modelo gerencialista também é conhecido como nova gestão pública. Há alguns doutrinadores que, paralelamente ao conceito de administração pública gerencial, apresentam o conceito de Estado empreendedor, ou gestão pública empreendedora, que, em conjunto com a New Public Management, compõe o chamado gerencialismo. Este modelo tem como base as seguintes prioridades. Estas, portanto, são características do modelo gerencialista da administração pública. Em primeiro lugar, a eficiência. Em segundo lugar, a qualidade na prestação de serviços públicos, além da redução de custos. Portanto, eficiência tem a ver com uma boa relação entre custos, não é, e também resultados que são atingidos pela administração. E o modelo gerencialista está muito calcado na ideia de produção de serviços
não é? Sempre com uma maior qualidade e sempre focado ou com foco específico no cidadão. O cidadão, inclusive, passa a ser visto pelo modelo gerencialista não como administrado, alguém que se subordina à administração, mas como um cliente, aquele que recebe, aquele que compra e recebe serviços que são prestados pela administração. Não houve necessariamente um rompimento do modelo gerencialista em relação ao modelo burocrático. Não houve isso. Em verdade, o que procurou fazer o modelo gerencialista foi aperfeiçoar o modelo burocrático. No caso da transição do modelo burocrático, portanto, para o modelo gerencial, houve, vamos dizer assim, uma certa superação, não é? Uma certa flexibilização, mas não um rompimento, uma flexibilização, em relação a alguns princípios que eram considerados como princípios típicos do modelo burocrático, como a admissão por critérios de mérito, sistema estruturado e universal de remuneração, carreiras, avaliação de desempenho e treinamento. Assim, a principal mudança em relação à evolução do modelo burocrático para o modelo gerencial refere-se à forma de controle, que antes, no modelo burocrático, era realizado a priori e focava-se nos processos, um controle formal, portanto, passando a concentrar-se, agora, no modelo gerencialista, nos resultados. E o momento também alterou. O controle de resultados não é um controle, obviamente, a priori. Ele passa a ser um controle a posteriori, depois que a ação é realizada. Enquanto no modelo burocrático o interesse público acaba se misturando ao próprio interesse do aparelho do Estado, no modelo gerencial o interesse público passa a ter como foco o atendimento das necessidades do cidadão, do contribuinte de impostos, do destinatário de serviços, enfim, do cliente do Estado, aquele que é o usuário dos serviços. A nova gestão pública é baseada, portanto, nos critérios de eficiência, de eficácia, de qualidade e também de desempenho. Parte-se do pressuposto, no modelo gerencialista de administração pública, de que todo desempenho pode e deve ser medido, focando-se nos resultados. Resultados esses que devem ser mensurados em comparação com as expectativas, mas também focado no cidadão beneficiário, nas expectativas do cidadão cliente. Portanto, vale o que foi planejado pela administração pública e esses resultados devem estar alinhados com aquilo que foi planejado, tido como objetivos, mas também as expectativas do cidadão devem ser levadas em consideração. A ideia de avaliação de desempenho, entre vários outros princípios que norteiam o modelo gerencialista de administração pública, teve como inspiração o uso de práticas de gestão provenientes da administração privada, do setor privado, como nós já ressaltamos. Assim, mesmo que a ideia principal seja de transposição de técnicas ou de modelos de gestão típicos do setor privado para o setor público, é necessário levar em conta algumas diferenças entre setor público e setor privado. Por exemplo, em relação ao objetivo, o objetivo de lucro, no caso das organizações privadas, é muito específico, ao passo que no setor público o objetivo é a realização do interesse público, não é? Assim, então, nós temos de fazer uma adaptação das técnicas do setor privado, de gestão do setor privado, para o setor público. Além disso, há uma diferença muito grande na origem das receitas. No setor privado, o dinheiro é totalmente privado, não é? No setor público, o dinheiro é público, basicamente de receitas oriundas do pagamento de tributos. Nesse sentido, então, a aplicação eficiente desses recursos públicos deve ocorrer de uma forma que atenda ao interesse ou aos interesses de toda a população e não somente de poucos. Quanto à organização administrativa,
há também, no modelo gerencialista de administração pública, uma flexibilização em relação ao modelo anterior, que é o modelo burocrático de gestão pública. Enquanto que no modelo burocrático a estrutura administrativa estava configurada de uma forma mais rígida, sempre pautada na observância de regulamentos, procedimentos e normas legais, o modelo gerencialista ele é calcado em uma maior descentralização político-administrativa, com transferência de funções para administrações locais dotadas de maior autonomia. Mas não se confere somente mais autonomia a essas entidades. Além da autonomia, também acaba havendo um reforço das suas responsabilidades. É o que nós chamamos de trade-off. Confere-se maior autonomia, mas também reforça-se ou amplia-se as bases de responsabilização. Dessa forma, a proposta aqui é de uma organização administrativa com menos níveis hierárquicos, com controle de resultados e voltada para o atendimento das necessidades dos administrados, que passam a ser vistos como clientes da administração. E não se esqueçam que o princípio da hierarquia é uma das bases, uma das ideias mestras do modelo burocrático. No modelo gerencial, não é que não existe mais hierarquia, mas há uma flexibilização da hierarquia. Daí falar-se em horizontalização de estruturas hierárquicas. Ainda no que diz respeito à autonomia, que é uma autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades públicas, esta é maior no gerencialismo em virtude de um acordo firmado entre o Poder Executivo e seus dirigentes, através do qual ficam estabelecidos metas, objetivos claros para o alcance de resultados. No caso brasileiro, a Constituição de 1988, depois da Emenda Constitucional número 19 de 98, inseriu o parágrafo 8º no artigo 37. E o parágrafo 8º diz respeito ao chamado contrato de gestão. Este contrato de gestão é um instrumento de contratualização da ação pública. Contratualização aqui significa ação mais contrato. A ação pública passa a ser contratualizada. O que isso quer dizer? Quer dizer, basicamente, que a ação pública passa a ter objetivos, passa a ter metas. E o administrador ele tem que executar essas metas, atingir esses objetivos, sob pena de ser responsabilizado. Há, portanto, um reforço de responsabilização, que no caso brasileiro se utiliza muito, não é, para deixar claro esse modelo gerencialista, o contrato de gestão. Essa administração pública gerencial, ela acaba, portanto, definindo os objetivos que devem ser atingidos através de uma ação pública, atribuindo-se ao administrador autonomia na gestão dos recursos e propondo também um controle a posteriori do alcance dos resultados propostos. Vale ressaltar que não se afastam totalmente as possibilidades de controle formal, de controle de processos ou de procedimentos, que é sempre um controle a priori. Permanece esse controle de processos, esse controle formal, mas complementa-se esse controle formal no modelo gerencialista com um controle de resultados. Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nós já vamos encontrar algumas decisões que fazem menção expressa ao modelo gerencialista de administração pública. Por exemplo, numa ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta contra a Lei das OS, a Lei Federal 9637 de 98, e OS são organizações sociais, os ministros do Supremo Tribunal Federal tiveram a oportunidade de se debruçar e debater muito a respeito do modelo gerencialista de administração pública. O modelo das organizações sociais traduz o quê? Traduz um modelo de parcerização entre
o Poder Executivo e entidades privadas que são qualificadas como organizações sociais e passam a fazer o quê? A realizar em conjunto com o poder público, a executar alguns serviços sociais. Transfere-se a essas organizações sociais, por exemplo, recursos públicos, são cedidos servidores públicos a elas. Bens públicos também podem ser cedidos às organizações sociais e a parceria acaba sendo um instrumento típico de um modelo gerencialista de administração pública e não de um modelo burocrático de administração pública. É claro, esta ainda é uma construção que está sendo feita em termos até de mudança da cultura da gestão pública brasileira. Mas é muito importante uma decisão como essa do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte: muito bem, hoje nós não temos só no Brasil um modelo burocrático de administração pública. Ele existe, tem características fortes, mas além dele, também há características muito presentes no sistema administrativo brasileiro de um novo modelo, que é o modelo gerencial de administração pública. Governança pública. O quarto e último modelo teórico de administração pública, que ainda está em construção, é um modelo que passa a ser conhecido como o modelo da governança pública. No início do século XXI, o conceito de gerencialismo já começa a sofrer algumas evoluções, caracterizadas, então, pelo que se passou a denominar governança pública, que tem um foco não só na eficácia da administração pública, mas como um modelo de interação entre os diversos níveis de governo e entre estes níveis de governo com as associações da sociedade civil, com as empresas privadas. Então, no modelo da governança pública, passa-se a dizer o seguinte, que a governança pública ela está preocupada com a eficiência na administração pública, mas além disso ela se preocupa também com a democracia, não é? Se preocupa também em assegurar e garantir direitos fundamentais à população. Então, não é só a questão de eficácia e de resultados calcados na noção de eficiência, mas é trazer a eficiência para a administração pública de uma forma mais responsável, mais democrática, fazendo com que a ação pública, a ação dos governos, passe a ser realizada sempre por meio de um acordo com as empresas e com as associações da sociedade civil. No Brasil, o plano diretor da reforma do aparelho do Estado, que foi elaborado pelo extinto Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado, durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, em 1995, descreveu programas e metas para uma reforma com o objetivo de realizar a transição de uma administração pública burocrática, rígida e ineficiente, segundo o plano diretor da reforma do Estado, para uma administração pública gerencial, que seria mais flexível, mais eficiente e voltada para o atendimento do cidadão cliente. Neste documento, no seu tópico 2, intitulado As 3 Formas de Administração Pública, o plano diretor descreve muito bem os tipos de administração pública, os modelos patrimonialista, o modelo burocrático e também o modelo gerencial. Além disso, há vários momentos de transição entre todos esses modelos. Para encerrar, ainda em relação ao caso brasileiro, é muito importante que a gente faça a seguinte pergunta. No Brasil, nós temos na administração pública um modelo patrimonialista, um modelo burocrático, um modelo gerencialista, ou já ingressamos no momento da governança pública, como um modelo mais recente de administração pública? Essa resposta não é muito fácil. Em primeiro lugar, nós temos de dizer o seguinte, que a evolução desses modelos teóricos de administração pública se dá de uma forma muito gradual, não é? Se dá de uma forma que não caracteriza necessariamente uma ruptura de um modelo para outro. Nesse sentido, nós podemos dizer que o modelo de administração pública
no Brasil é um modelo burocrático. A Constituição de 1988 se apropriou de princípios típicos do modelo burocrático de administração pública. Mas a nossa cultura é uma cultura ainda muito arraigada em bases patrimonialistas. Não por outro motivo, em 2010, foi editado pela primeira vez no Poder Executivo Federal um decreto que visa banir, impedir o nepotismo na administração pública. Então, nós, no Brasil, temos uma administração pública calcada no modelo burocrático, ainda há alguns problemas que decorrem, vamos dizer assim, do modelo patrimonialista, que ainda está presente no nosso sistema, mas, ao lado disso, a emenda constitucional número 19 de 1998 acabou inserindo alguns instrumentos típicos do modelo gerencialista de administração pública. Por exemplo, o parágrafo 8º do artigo 37 da Constituição, que é o contrato de gestão. E finalmente, nós podemos entender que começa a haver uma evolução, sim, uma mudança cultural da administração pública, já tendendo ao novo modelo de administração pública, que é a governança pública. O programa GES Pública, por exemplo, do governo federal, que é um programa nacional, em verdade, visa trazer para a gestão pública brasileira conceitos que são típicos não do gerencialismo, mas da governança pública. Nesse sentido, então, nós estamos fazendo uma transição do modelo burocrático para o gerencial, mas, de um lado, nós temos ainda alguns problemas do modelo patrimonialista, que já deveria ter sido superado, mas não foi, e já temos algumas novidades que são típicas do modelo de governança pública. Como dicas de estudo, sobretudo para aqueles que vão prestar concursos públicos na administração federal, indico a leitura do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, que foi editado pelo Extinto MARE, Ministério da Administração e Reforma do Estado, da época do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. É possível encontrar este documento no site do Planalto ou também no site do ex-ministro, site pessoal do ex-ministro Bresser Pereira. Além disso, para reforçar a evolução no Brasil desses modelos teóricos de administração pública, patrimonialista, burocrático, gerencial e governança pública, indico um livro de minha autoria que se chama Contrato de Gestão, da editora Revista dos Tribunais. A todos, bons estudos.